Olá, pessoal. Agora vamos dar continuidade à segunda aula aqui do videoaula sobre IRM. O assunto será o diagrama do momento fletor e o diagrama do esforço cortante. Eh, para quem, não conhece sobre o assunto, o diagrama do momento fletor e do esforço cortante, ele é utilizado para achar o carregamento em diferentes partes de uma viga, né. Então, por exemplo, se eu quiser saber o momento que está agindo nessa seção ou nessa seção, passo a utilizar os diagramas que eu vou obter essa informação. E essas informações serão necessárias futuramente para fazer o análise realizar análises estruturais, ver qual seria o melhor perfil para cada tipo de carregamento, achar os pontos críticos da viga. Então toda a montagem do diagrama é bem importante para poder se desenvolver um bom projeto mecânico. E para mostrar, né, para aplicar o conhecimento sobre o desenvolvimento do diagrama, eu optei em realizar um exercício, no qual eu irei mostrando passo a passo de como desenvolver. Então o exercício que eu vou mostrar se baseia nessa viga em carregamento, né, aonde ela está presa nos pontos A e D, e há 3 polias. As polias, elas estão sofrendo uma força, né, que está puxando elas, de acordo com o desenho aqui, e as distâncias entre os apoios e as polias, ou entre as polias, está aqui no desenho. E vamos começar a desenvolver o exercício. Primeiramente, a gente tem que saber quais que são as forças de apoio que estão ocorrendo, né. Ou seja, eu tenho a força em B, a força em C e a força em E. Porém, em A e em D também há forças, né, há forças de apoio, né, que são as resultantes. E como que eu irei saber dessas forças? Eh, coloquei até aqui o desenho delas, e para obter o valor delas, basta eu utilizar os princípios da estática, de que como essa viga ela vai estar parada, a somatória das forças na vertical, elas são nulas, né, então, ou seja, a somatória dessas forças em Y é igual a zero, e como ela também não está girando, não está se movendo, a somatória de momentos também é igual a zero, só que a somatória de momentos em qualquer ponto. Nesse caso, eu vou considerar o momento em A. Logo, o momento gerado pela força que está em B, mais o momento da força que está em C, mais o momento da força em E, menos o momento dessa força VD, eu igualo isso a zero e consigo achar o valor de VD. Ou seja, primeiramente, considerando que tudo que está no sentido anti-horário é positivo. Então, o momento aqui de AB, né, que é essa força aqui, então é 400 vezes 0,3, só que como ele está fazendo um movimento horário, ele é negativo. Então menos 400 vezes 0,3, menos novamente 550 vezes 0,8, que é esse 500 mais esse 300, né, 800 milímetros, 0,8 metro. Eh, Agora eu tenho a terceira força aqui, que é o VD. O VD, o movimento dele vai ser positivo, de acordo com o referencial que eu adotei, porque ele vai gerar um momento anti-horário em relação a A. Então é 1,175 metro, que é 300 mais 500 mais 375 milímetros, vezes VD, e menos essa força de 145 newtons vezes essa distância, que está 1,475. Realizando essa conta, eu vejo que VD é igual a 696 newton. E agora, sabendo o valor de VD, eu aplico na somatória de forças em Y e eu acho VA, pois VA mais VD é igual a 400 mais 550 mais 175. Com isso, eu acho que VA é igual a 429 newton. Agora eu vou começar a achar o valor do momento e o da força em cada parte da viga, né.
Ou seja, tem aqui as seções, né, AB, BC, CD, DE, e eu quero saber qual que é a equação que representa o momento que está aqui, agindo nessa seção, e qual que é a força cortante que está agindo em cima dessa seção. Para eu desenvolver esses cálculos, o jeito mais simples, ao meu ver, é utilizando o método das seções, né, como que foi explicado anteriormente em análise de treliças. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, esse comprimento do trecho AB e vou fazer vou considerar, né, que vai ter uma força agindo aqui, essa aqui, essa seta em verde vertical aqui, eu vou chamar ela de força cortante V, que é esse V aqui. E esse símbolo aqui de essa essa seta girando no sentido anti-horário, eu vou falar que é o momento que está na minha seção que eu estou analisando, né. Então imagina que tudo que está desse ponto à direita não existe. Eu só tenho esse ponto azul, esse momento que eu estou adotando, o V e o VA que eu já tenho. Então, vamos primeiramente considerar como a somatória de momentos é igual a zero, porque mesmo que eu seccione, essa viga ela nunca vai se mover. Logo, esse momento, que como ele está no sentido anti-horário, eu considerei positivo, então é M menos VA vezes X. Por que VA vezes X? Eu tenho essa distância aqui, do ponto até o A, que eu vou chamar de X. Então, o VA vezes X, e negativo, porque ele está fazendo o sentido horário em relação ao ponto aqui. Então, tacando isso na equação, eu vejo que esse momento aqui, o verde, ele é igual a 429 vezes x, que é a distância, ou seja, ele vai aumentando à medida que essa distância x também vai aumentando, certo? E agora, realizando o somatório das forças em y igualando a zero, eu tenho que VA é igual ao V, pois são as únicas forças que eu tenho aqui atuando em y. Então, só tenho essas 2 primeiras equações, né. Para o trecho AB, o momento é igual a 429x, sendo x a distância, e a força cortante, né, V, ela equivale a 429. Agora, analisando para o ponto BC, eu simplesmente peguei esse ponto que estava aqui e puxei para cá. Agora, a minha seção que eu estou analisando é tudo que está do ponto à esquerda e tudo que está desse ponto à direita, eu desconsidero por hora. Então, novamente, fazendo a somatória dos momentos iguais a zero, o momento nesse ponto aqui, que é essa seta verde aqui, no sentido anti-horário, M, positivo, porque está no sentido que eu adotei que é positivo, menos VA vezes X. VA aqui, X é a distância do ponto até A. Então, toda essa distância aqui, mais 400. Por que 400? Por que mais, né, começando assim. Essa força aqui que está em B, ela está gerando um momento, no sentido anti-horário, por isso é positivo. O 400 é porque é o módulo dessa força, e o x menos 0,3 é porque é o seguinte, a distância de VA daqui até aqui é x, só que a distância de B até A é 300. Se aqui até aqui é x, aqui até aqui é 300, então quer dizer que aqui até aqui, de B até o ponto, é x menos esses 300 milímetros, ou seja, x menos 0,3. Com isso, eu rearranjo essa equação e eu encontro que o momento na seção, né, nesse trecho de BC, é igual a m vezes 29x mais 120. E a somatória das forças em Y, eu considero a mesma coisa, pois VA menos o 400, menos essa força cortante tem que ser igual a zero. Logo, a força cortante no trecho BC
é igual a 29 newtons. Agora analisando no trecho CD, eu tenho que, é o mesmo raciocínio, né, logo eu tenho M positivo, porque está no mesmo sentido que eu adotei como positivo, menos VA, porque ele faz o sentido faz o momento no sentido horário, então menos VA vezes x, que é toda essa distância, mais 400, que é essa daqui, vezes x menos 300, porque eu tenho que desconsiderar essa distância aqui, mais 550, que é essa daqui, e vezes, né, x, que é toda essa distância, menos 0,8. O 0,8 é por causa do mesmo raciocínio, pois como do ponto A até o ponto que eu estou analisando equivale a x, e do ponto A até C vale 0,8, quer dizer que a distância de C até o ponto que eu estou avaliando é x menos 0,8. Então, realizando todo esse cálculo, né, de fazer a distributiva aqui em x e achar a equação do momento, eu vejo que o momento no trecho CD equivale a menos 521x mais 560. E realizando a somatória das forças em y, eu vejo que o V é igual a menos 521, né? Eu só peguei o VA e subtraí de 400 e 550. E acho com isso eu achei que V é igual a menos 521. Vale ressaltar que esse sinal negativo aqui, ele quer dizer que, na verdade, o V, nesse momento, ele não está sentido para baixo, mas sim para cima, né, ele está no sentido oposto. Por fim, agora analisando o último trecho, que é o DE, eu realizo o mesmo raciocínio, né, M positivo menos VA vezes x, mais 400 vezes 0,3, mais 550 vezes x menos 0,8, menos VD negativo, porque ele está girando no sentido horário e o meu positivo é no sentido anti-horário, então menos VD vezes x menos 1,175. 1,175 é a somatória dessas três distâncias aqui, igual a zero. Com isso, eu tenho que o momento vai ser igual a 175x menos 257,8. E realizando a somatória das forças em y, eu vejo que a força que está atuando nesse trecho D equivale a 175 newton, né. Por fim, trazendo agora para modelar o diagrama do esforço cortante. Aqui eu peguei o valor do esforço para cada trecho que a gente achou anteriormente e coloquei aqui no gráfico. Ou seja, eu começo no zero, vou até 429 newtons, que é a força que estava na seção AB. Na seção BC, ele cai de 429 para 29 newtons. Para a seção CD, ele cai de 29 para menos 521 newton. E para a seção D, ele sobe novamente, devido ao carregamento que ele sobe aqui no ponto D, né? Ele sobe de menos 521 para 175 newton. E aqui ele vira zero, porque eu estou com essa força para cima de 175, e aqui no ponto E eu recebo um carregamento de 175 também para baixo. Quando chego aqui nesse ponto, esse 175 é subtraído por esse 175 e vira zero. Tem um jeito mais fácil de fazer esse cálculo, que seria você só ir analisando as forças que foram colocadas, né. Por exemplo, eu inicio no zero, o VA, como a gente tinha calculado anteriormente, ele vale 429, então de zero eu vou para 429 nessa seção. O B é 400, então eu só venho aqui e subtraio 400, só deixo para 29. Daí, o C, ele é 550 newton, então, 29 menos 550. Tá, menos 521. O VD, de cabeça aqui eu não lembro, mas a gente já olha aqui, se não me engano é 696 newtons. Então eu venho, opa,
e somo, 696 aqui, então aqui vira 175 positivo. Então vem essas forças aqui de 175 para baixo e vira zero. É muito importante que o diagrama tanto de esforço cortante quanto de momento fletor, ele inicie e comece no zero. Principalmente o de esforço cortante. Às vezes, no momento fletor pode começar em um valor diferente, se já tiver um toque na ponta do eixo. Mas, em geral, o do esforço cortante tem que iniciar e terminar no zero. Agora, analisando do momento fletor, eh, eu havia já aquelas equações, né, de primeiro grau, para o trecho AB, por exemplo, era o momento é igual a 429 vezes x, para o trecho BC era de o momento era 29x mais 120, para o CD, M era igual a 175x menos 257,8. E no trecho DE, o momento era de 165x menos 257,8. O que eu fiz para montar o gráfico é pegar dos trechos onde eu estou e colocar os valores aqui da distância. Por exemplo, no trecho AB, o primeiro ponto é zero. Então, se eu colocar zero aqui, m vezes 429 vezes zero dá zero. Então, ele começa no zero. E aqui no final do trecho AB, a distância é 0,3, né? O x. Então, o momento vezes. Esse momento vai ser igual a 429 vezes 0,3. Com isso, eu acho que dá 128,7, que é esse ponto aqui. Opa! Em seguida, eu venho para o ponto BC. O ponto BC, ele inicia no 0,3 e ele termina no 0,8. Então eu venho aqui e coloco o 0,8 nessa equação. Então 29 vezes 0,8 mais 120. Com isso, eu acho que o momento no final desse trecho é de 143,2 newton. Para o trecho CT é o mesmo conceito, só que nesse ponto o x vai valer 1,175. Então eu subtraio não, eu coloco esse valor de 1,175 na equação do momento do trecho CD, e encontro que o momento aqui é de menos 52,175 newton-metro. E por fim, para o trecho D, eu sei, né, que o comprimento final vai ser de 1,475 metros, e colocando esse valor na equação, eu vejo que o momento termina em zero, o que era de se esperar, porque se tivesse um momento, significaria que a viga estaria se movimentando. Então é muito importante saber montar esse gráfico, como eu comentei anteriormente, pois com ele você consegue saber os pontos críticos de uma viga, né. Eu sei que, por exemplo, o maior momento nessa viga vai estar ocorrendo aqui no ponto C. Então, com isso, eu consigo realizar um estudo para analisar resistência do material, definir um melhor perfil e etcétera. Por fim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que tenha agregado o assunto para vocês e fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Nós do PET estamos disponíveis tanto pelas redes sociais ou também